Então, breve história da mulher. É um pouco pretensioso tentar falar sobre esse tema, mas humildemente, né, vou tentar trazer alguma contribuição aqui, a partir de uma leitura que eu fiz há uns anos atrás, desse livro aqui, Segundo Sexo, Simone de Beauvoir, uma francesa. Se eu não me engano, esse livro foi publicado em 1940, né? Então, o que é importante, muito importante nesse livro, é que ela é a primeira autora que escreve sistematicamente sobre a mulher, né, e consegue fazer uma publicação que ganha visibilidade, né? Então, ela faz um trabalho sério de pesquisa e leitura sobre o tema e de observação, né? Uma mulher estudiosa, intelectual, muito capacitada. E daí ela escreve esse livro, tem um outro volume que eu não consegui comprar, esse aqui foi do sebo, tá todo destruído, mas tem valor para mim do mesmo jeito. O segundo eu não consigo comprar, então eu li só o primeiro. Bem, dentre outras coisas, a Simone, coleguinha Simoninha, ela faz um traçado histórico, né? Lendo sobre esse tema e tentando organizar as ideias, ela vai fazendo um traçado histórico, faz algumas críticas sobre algumas colocações de outros autores, ela compara e aí às vezes critica assim, né, dizendo não é bem assim, eu acho que é assado e coisa e tal. E daí, o que ela mostra nesse traçado histórico? Que há milênios a mulher vive mais ou menos do mesmo jeito. Então, nós mulheres que procriamos, temos filhos, precisamos amamentar esses filhos, na história das sociedades sempre ficou em casa, né, cuidando dessas crianças, cuidando dos filhos. E aí, né, era um filho por ano. Da mesma forma que vinham os filhos, eles também morriam, muitos, né, que a mortalidade infantil sempre foi muito alta, até recentemente. E aí, ela cuidava das coisas da casa, de uma criação, uma pequena plantação, mas dentro de casa, cuidando dos filhos, né? Dos herdeiros do marido, do parceiro, do companheiro dela. O homem geralmente desempenhava, quase sempre, regra geral, desempenhava um papel de conquistador. Então ele ia conquistar uma caça, ele ia trabalhar e conquistar um dinheiro ou um ganho, né? Dependendo da época em que se vivia. Ele ia conquistar terras, ou para si, ou para algum senhor feudal, um rei, uma coisa assim, um príncipe. Então o homem era um conquistador, um dominador, e a mulher, uma pessoa que estava em casa cuidando dos herdeiros, né? Dos filhos desse homem. E aí foram se passando os milênios, sempre da mesma forma. Começa a mudar isso com a Revolução Industrial, porque aí aumenta o consumo e aumenta também a necessidade de produção de produtos para serem vendidos, e as mulheres começam a trabalhar nas fábricas, nas indústrias. Condições péssimas, né? Todo mundo tinha condição péssima, né? O trabalhador sempre se lasca. Mas no caso da mulher era pior, porque além de cuidar dos filhos e da casa e de tudo mais, o salário era muito menor. Então, é uma outra história, né? Mas era muito sofrimento para a mulher, mais do que para o homem. E aí ela começa a ganhar o dinheiro dela, já nas cidades, né? O povo tinha migrado, as cidades tinham crescido. E aí ela começa a ganhar o dinheiro dela e começa a ganhar um pouco mais de autonomia. Mas com muita dificuldade, porque os filhos e tudo mais para criar, o marido mandando, aquela história toda. Então, nesse contexto todo da história, até bem recente, para muitas pessoas até hoje, uma mulher sozinha é uma mulher desprotegida, né? Para ter proteção, essa mulher precisava ter um homem, um marido, um companheiro, um amante que fosse, mas ela precisava de um homem. Uma mulher sozinha era uma mulher desamparada. Então, nesse sentido, tinha que conquistar esse homem. Ou a família fazia um arranjo para que isso acontecesse, ou ela própria se desdobrava, né, em maneiras de conquistar esse homem, de ser uma esposa desejável ou uma amante desejável, mas ela precisava de um homem. E
Isso cria no imaginário feminino uma sensação de que nós estamos numa competição, primeira coisa, né? Nós precisamos de homem, e aí de homens interessantes, então vamos competir por eles. E historicamente nós olhamos as nossas iguais, né? Mulher olha a mulher como uma adversária, né? A quem a gente precisa muitas vezes anular, né? E aí isso é um dado interessante que a gente vê funcionando na sociedade também. Outra coisa interessante a se considerar é que isso faz com que a mulher não queira ficar sozinha de jeito nenhum. E uma mulher sozinha não é bem vista. Nós percebemos isso. Mulheres viúvas, solteiras, divorciadas, a gente olha, mas pô, sozinha, mas sozinha de maré desse, não tem ninguém. Como assim? Bem, isso é um dado histórico que ainda está presente hoje nas práticas sociais, nas práticas coletivas. Pensando numa história individual, uma mulher que viveu uma história traumática de perda, de desamparo, de abandono familiar, de abuso sexual, de algum desamparo, de uma falta nessa construção da infância, daí junta uma coisa com a outra e nós temos um cenário muito doloroso, porque essa mulher vai acabar encontrando, na grande maioria das vezes, um homem tirano. Ela procura um companheiro, procura um protetor, né? Um marido, o grande amor da vida dela, mas ela acaba no final das contas encontrando um príncipe, um rei, um senhor feudal que vai querer mandar na vida dela. E de forma muito cruel, essa relação vai ser construída, né? De uma mulher que sofre, oprimida, desamparada, autoestima destruída, com medo, tortura psicológica, tortura física, muitas vezes. E a gente sabe que também pode chegar até a morte, né? Isso pode acontecer em outras relações, o opressor e o oprimido trocar de lugar, tipo assim, uma mulher ser a opressora e o homem ser o oprimido, é possível, mas é a exceção. Isso também acontece nas relações homoafetivas, né? Então, homem com homem, mulher com mulher, é muito possível e acontece com muita recorrência haver um opressor e um oprimido, e uma pessoa que sofre, que vai sendo destruída, minada. Então, a gente precisa mudar isso, né, gente? A gente precisa mudar isso. Eu digo que nós temos avançado muito lentamente, muito pouco, às vezes quase nada, como sociedade. Avançado muito pouco como espécie. E a gente precisa mudar. Homens, mulheres, nós precisamos mudar. Se você está sozinho nessa jornada, se você está fragilizado nessa jornada, busque ajuda. Liberte-se dessa relação opressiva, porque isso não é saudável, isso é destrutivo.